Olá pessoal, meu nome é Bruno Mamura. Aqui é o Vinícius Suga e nós somos do Manatim. E como já foi falado anteriormente, as cidades inteligentes ou smart cities são cidades monitoradas e controladas dia e noite, visando as necessidades da população local com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Mas quais são os tipos de parâmetros utilizados para avaliar as necessidades? Como já falamos, existe uma infinidade de coisas em que uma cidade inteligente pode abranger. A cada cidade tem uma necessidade específica, de acordo com vários fatores, como por exemplo, densidade habitacional, clima, relevo, idade da cidade, e infinitas outras variáveis que afetam qual tipo de tecnologia uma determinada cidade requer. Mas por que estudar e saber sobre cidades inteligentes é tão importante e necessário? Bom, de acordo com um estudo realizado em 2017, feito pelas Nações Unidas, até 2050, a estimativa populacional deve variar entre os seus 9,4 e 10,2 bilhões de habitantes. E esse crescimento exige das autoridades soluções estruturais e urbanas, oferecendo qualidade de vida e redução de problemas sociais e econômicos. Mas como é que a gente estrutura essas cidades inteligentes? Temos duas formas de estruturar essas cidades inteligentes. Uma delas é investir em cidades planejadas e, nesse planejamento, incluir tecnologias e ações sustentáveis, baseadas na necessidade geográfica e demográfica. Já a outra forma é rever e identificar os projetos que já existem e ver as melhorias necessárias para os locais. A partir disso, iremos falar algumas aplicações que já existem e estão sendo implementadas e aprimoradas pelo mundo inteiro, em diversas áreas, diversas formas, como mobilidade urbana, coleta de lixo, entre outros. Hoje em dia, ter uma eficiente mobilidade urbana das pessoas dentro dos grandes centros urbanos traz inúmeros benefícios, como a qualidade de vida, benefícios econômicos, individualmente e coletivamente falando. Mesmo que para ter essas melhorias significativas, muitas vezes é preciso ter uma mudança estrutural, é necessária uma gestão eficiente desse sistema para assegurar a qualidade e a eficiência. Na década de 90, quando surgiram as ITs, que são os Intelligent Transportation Systems, que são os sistemas inteligentes que usam a tecnologia da informação e comunicação na mobilidade, são compostos por hardware, softwares e tudo para beneficiar o transporte público. Com isso, ganhamos segurança, pontualidade e muitos outros benefícios para a população em geral. Toda essa mobilidade e inteligência tem como principal objetivo conectar os meios de transporte, deixando mais eficientes e flexíveis, e é a base de todo o crescimento dos ambientes urbanos, e inclui desde o transporte de grande volume de pessoas ou até lugar de bicicletas. A IoT é um grande aliado para a colaboração desse processo, oferecendo maneiras convenientes para unir o setor público e o privado para o surgimento de novos modelos de negócio. Essa iniciativa concentra no modelo Use Experiences, essa, e ressaltam essa importância de aumentar a facilidade do uso simplificado e as informações em tempo real. Mas, Vinícius, dê um bom exemplo dessa aplicação da IoT na mobilidade urbana? Bom, um bom exemplo são os aplicativos de redirecionamento do tráfego em tempo real, reduzindo os gargalos de locomoção e ajudando a orientar dinamicamente o trânsito de uma determinada região. Ou também indicando onde tem vagas livres, nos dando uma maior previsibilidade de certas coisas, como logística e proporcionar mais acessibilidade e praticidade para todos nós. Também podendo nos dar um mapeamento da ocupação e disponibilidade, verificando o fluxo da maioria das pessoas e veículos com a eficiência necessária das cidades inteligentes. Temos também gente e seletiva. Gera a população mais consciente em relação ao meio ambiente, com mais responsabilidades em manter a cidade limpa e, consequentemente, com uma qualidade maior de vida, reduzindo a proliferação de doenças, diminuindo o uso desnecessário de recursos naturais, contaminação de alimentos e gastos com limpeza urbana. Mas, Vinícius, sabe me dizer qual é o exemplo mais famoso dessa utilização de tecnologia? Com certeza. A cidade mais conhecida de todas, acho que né, nesse aspecto, é a cidade de Songdo, que fica na Coreia do Sul, que a gente já citou ela anteriormente, inclusive. Nela, as lixeiras possuem sensores Wi-Fi, e detectam as informações dos cidadãos que compraram as latinhas ou garrafas de bebidas que já saem com o selo eletrônico e são linkadas diretamente com o comprador delas. E dessa forma, quando forem descartadas de forma correta, o sistema reconhece de quem era o produto e gera desconto nos impostos.
Além disso, essas lixeiras têm um sistema de tubulação subterrâneo, levando tudo a uma central, onde os resíduos são classificados, desodorizados e tratados. O intuito é usar esse lixo para a produção de energia renovável, porém ainda não está em funcionamento porque a cidade não tem habitantes suficientes para isso. Temos exemplos dessa tecnologia no Brasil? Temos sim, Vinícius. Uma delas é em Curitiba, a cidade referência de tecnologia e inovação. Nela, a coleta passa por todas as residências e possui alguns programas de conscientização, como Lixo Não é Lixo, onde 20% dos resíduos totais produzidos pelas cidades são separados e reciclados. Além disso, o programa tem uma função de recolher o óleo de cozinha usado, sendo reutilizado para a fabricação dos demais materiais. Além disso, também recolhe o lixo tóxico e eletrônicos, como pilhas, baterias, remédios. Juntamente com tudo isso, a cidade aplica recursos e programas de educação, incentivando os moradores a consumir com responsabilidade. Bom, existem previsões de que até o ano de 2050, 70% da população mundial vai estar vivendo em grandes centros urbanos. Assim, a maior parte das mudanças climáticas vão estar diretamente relacionadas às cidades, tendo uma grande emissão dos gases de efeito estufa e tudo mais. Nessas condições, a gente verifica diversos desafios, principalmente nas cidades em desenvolvimento, com assentamentos ilegais e vastamente povoadas, com um risco de deslizamento, inundações e tudo mais. As mudanças climáticas associadas com essas vulnerabilidades e ocasiões cada vez mais extremas, como variações exorbitantes de temperatura, aumento médio do nível do mar, seca extrema, entre outros, já nos mostram que as cidades terão de ser mais resilientes do que jamais foram. As cidades inteligentes oferecem diversas soluções para os problemas já citados, porém enfrentamos alguns desafios do tipo como essas cidades mais vulneráveis podem se tornar mais inteligentes e enfrentando as atuais mudanças climáticas. As soluções tecnológicas são as aplicações que já foram citadas anteriormente, como carros automatizados elétricos, produção de energia inteligente, iluminação pública com painéis e sensores fotovoltaicos, geração de resíduos, entre outros. Mas você já ouviu falar das cidades ecológicas? Sim, as cidades ecológicas são pensadas e estruturadas para trabalhar de forma parecida com a natureza, nas ações ecológicas, com diversas tecnologias do tipo coberturas de fachadas verdes, hortas urbanas, parques lineares, entre outros. Tudo isso tem em elemento comum a utilização da vegetação, trazendo infinitos benefícios que a vegetação tem a nos oferecer. Quando tais soluções são comparadas, percebemos que elas não são concorrentes, mas sim elas andam de mãos dadas, complementando uma a outra. A tecnologia ela vem para mitigar e tem uma adaptação mais ativa, usando dados, consumindo energia e gerando os resíduos eletrônicos que os sensores produzem. E o segundo tem uma característica mais passiva para cidades como recursos mais escassos. E esse monitoramento com base em IoT pode ser aplicado também fora das cidades. Na verdade, para realmente falarmos sobre a IoT e monitoramento climático, iremos surgir um pouco sobre o assunto das cidades, iremos para as lavouras, iremos falar de algumas plataformas que monitoram e antecipam as mudanças climáticas de determinadas regiões, fazendo coletas de dados, instalação de dispositivos IoT no terreno. Essas estações meteorológicas, em grandes áreas, esses dispositivos se conectam à internet ou até mesmo em satélites. Em relação às iluminações públicas, temos inovações inteligentes? Com certeza temos. De acordo com o estudo feito, o Brasil é o 20º país que mais consome energia no mundo. E com isso é evidente que a gente precisa ter uma política de consumo mais sustentável e inteligente. E a gestão de iluminação pública é essencial para que isso possa acontecer, iniciando por lâmpadas LED, que consomem menos e iluminam bem mais, além de serem recicláveis e durarem muito mais. Os postes com sensores permitem que as luzes se adequem à iluminação natural, reduzindo os gastos desnecessários e também permitindo o controle remoto, ajustando a iluminação de acordo com o que é necessário. Mas, falando no Brasil, a gente tem cidade inteligente aqui? No Brasil, a cidade de São Paulo foi eleita a cidade mais inteligente do Brasil pela Connect Smart Cities em 2021, se destacando pela velocidade média da internet e pela grande cobertura do 4G, chegando a 99,8% da população, além de já estar implantando a tecnologia do 5G. São Paulo também se sobressai na mobilidade e na acessibilidade, sendo uma das primeiras a colocar bilhete eletrônico com possibilidade de pagamento com Pix. Possui semáforos inteligentes, onde a via mais movimentada tende a ficar mais tempo aberta para criar um trânsito mais fluido.
além da maior parte da população ter acesso a saneamento básico. Temos também na cidade de Curitiba o implementamento de um centro de controle operacional, cuja estrutura faz a gestão do transporte público, que comanda as operações online e interagem com um painel LCD instalado nos ônibus, para verificar os horários que devem ser cumpridos e também receber as informações de desvios, caso tenha algum acidente em sua rota. Além da criação do ecoelétrico, uma frota de carros elétricos que prestam serviços públicos, com isso diminuindo a emissão dos gases prejudiciais à natureza. Na cidade de Croatá, no Ceará, temos o Ecopark, uma cidade inteligente voltada para a habitação, em que vai contar com uma coleta de lixo inteligente, Wi-Fi liberado em todas as áreas, sistema de piso intertravado, deixando a água correr para o solo, reaproveitando a água, reaproveitar a água, irrigação automatizada, de acordo com o clima, dentre outras tecnologias. Mas, com tudo isso que vimos, podemos concluir, Vinícius. Bom, depois de tudo que vimos aqui, a gente pode concluir que para uma cidade ser inteligente, não basta apenas ela ser conectada à internet com um ou outro sensorzinho, mas sim conseguir alinhar avanços tecnológicos com progresso social e ambiental, com a ajuda de tecnologias digitais e disruptivas. Assim, os seus cidadãos têm acesso aos melhores serviços públicos e a uma melhor qualidade de vida. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido e entendido exatamente tudo que a gente falou aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu, galera!